Olá, vemos neste vídeo como calcular a força magnética que atua sobre um condutor, que é a base para o funcionamento dos motores elétricos. Quando uma corrente elétrica atravessa um condutor, é gerado ao redor dele um campo magnético. Se este condutor onde passa a corrente elétrica estiver em uma região do espaço onde existe um campo magnético externo, que vamos chamar de B, atuará sobre ele uma força que é perpendicular ao plano onde estão a corrente e o campo magnético. A direção e sentido desta força são mostrados pelo produto vetorial na força de Lorentz e podem também ser encontrados pela regra da mão direita. A força magnética é calculada como QV vezes B, que podemos escrever como QVB seno de θ. Considerando que a velocidade v é a distância L dividida pelo tempo e que a corrente I é a variação de carga por tempo, e substituindo na expressão da força magnética, temos que esta força é dada por B vezes I vezes L vezes seno de θ, onde θ é o ângulo entre a corrente I e o campo magnético B. Desta expressão, vemos que quando θ é igual a 90 graus, o seno de θ é igual a 1 e F é máxima. Quando θ é igual a zero, o seno de θ é igual a zero e F é nula. Considerando que o sentido do campo magnético B se mantém constante, o sentido da força magnética se altera de acordo com o sentido da corrente elétrica. Se invertermos o sentido da corrente elétrica no condutor, o sentido da força magnética também se inverte. Isso é o que vemos em uma espira, onde circula uma corrente elétrica I e que está imersa em um campo magnético B. As forças em cada lado da espira terão sentidos opostos, devido às correntes nesses trechos também terem sentidos opostos. Nos trechos onde a corrente I é paralela ao campo magnético B, ou seja, θ é igual a zero, a força também será zero. Essas duas forças opostas, atuando na espira, geram um torque, que faz com que ela tenda a girar sobre o seu eixo. Este torque é dado pela força magnética vezes a distância entre o ponto onde essa força é aplicada até o eixo de rotação, e nesse caso multiplicado por 2. Se considerarmos que os lados da espira possuem dimensões A e B, o torque será 2 vezes a força vezes A sobre 2 vezes seno de φ. Sendo A sobre 2 a distância entre a força e o eixo de rotação, e φ o ângulo entre a força e o vetor que liga o ponto onde esta força é aplicada e o eixo de rotação da espira. Vimos que a força é dada por B vezes I vezes L vezes seno de θ. Considerando que a distância L, neste caso, é a dimensão B da espira e que o seno de θ é igual a 1, temos que a força é o campo magnético vezes I vezes a dimensão B. Substituindo no torque e considerando que A vezes B é a área da espira, o torque será B vezes I vezes A vezes o seno de φ. E em uma bobina com N espiras, basta multiplicar este resultado por N. Este torque tende a fazer a espira girar 90 graus. Se utilizarmos um anel comutador acoplado aos terminais da espira e escovas que deslizam sobre o comutador para fazer a conexão com uma fonte de corrente contínua, podemos fazer com que o sentido da corrente seja invertido a cada meia volta da espira, e assim a força magnética na espira também será invertida, gerando continuidade do movimento. Devido à inércia, a espira manterá o seu sentido de rotação. Essa é a ideia básica do funcionamento de um motor de corrente contínua. Espero que seja útil nos estudos e até o próximo vídeo.